Viva Voz, com Vera Magalhães. Esperamos dar 6:06 para iniciar o Viva Voz, hora dobrada. Vera Magalhães, boa noite, boa semana. Boa noite, Rodrigo, Carol e todo mundo que nos ouve e nos assiste. Vera. Eu estava aqui agora dizendo, olhando essa cobertura, as TVs todas, foi abertura aqui, tema de abertura do nosso ponto final, todo o problema lá no Afeganistão e tal, os Estados Unidos. Eu, passei aqui, fiquei vendo tanto e falei, na boa. Tem tanto problema aqui que tá louco, viu? A gente já tem os nossos talibãs aqui, já tem aquele problema muito parecido com aquilo, acho, para resolver. A gente já tem uma galera meio xarope por aqui, viu, Vera? Espero que não, Rodrigo. Acho que a gente ainda está longe, pelo menos desse flagelo, que é o do terrorismo, que tá alguma coisa gravíssima. Não do terrorismo, mas da instabilidade política que nós estamos vendo ali. Estamos vendo um princípio de instabilidade política. Esperamos que as nossas instituições sejam suficientemente sólidas e resilientes para fazer frente a essa instabilidade. E ela se agravou um pouquinho no fim de semana com uma postagem, do presidente da República, em que ele diz, pela primeira vez, usa a expressão ruptura institucional, como se nós estivéssemos próximos disso, diz não provocada por ele, mas fala em ruptura institucional, e anuncia que levará o pedido de impeachment de 2 ministros do Supremo até o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Ele anunciou para esta semana essa iniciativa de levar pessoalmente o suposto pedido de impeachment de Pacheco, de Alexandre de Moraes e também do Barroso para o Rodrigo Pacheco. Está querendo convencer os ministros a fazerem uma caravana rumo ao Congresso para levar esses pedidos de impeachment. Se isso acontecer de fato, vai agravar muito uma crise que já está bastante quente, bastante grave. Então tem vários ministros tentando atuar para que o Bolsonaro desista dessa investida. É uma investida fadada ao fracasso, fadada a não dar em nada. Rodrigo Pacheco dificilmente vai instaurar um pedido de impeachment contra 2 ministros do Supremo. Já tramitam no Senado outros pedidos dessa mesma natureza contra esses e outros ministros do Supremo. O Legislativo tem evitado se imiscuir em questões que são do Judiciário. Não acredito que Pacheco vá mexer nisso, mas para ele também cria um constrangimento pelo fato dele ter de receber das mãos do presidente da República um documento dessa natureza. Então tem bombeiros de todos os lados tentando atuar para que o Bolsonaro desista dessa ideia. O próprio Rodrigo Pacheco falou com vários senadores no fim de semana, eu monitorei com esses senadores. Eles pediram uma reunião do Colégio de Líderes para conversar com ele a esse respeito. Vários desses senadores se manifestaram nas redes sociais. A senadora Simone Tebet, por exemplo, lembrou ao presidente que o mesmo artigo que fala em impeachment dos ministros do Supremo fala também em impeachment do presidente da República, em um outro inciso, que então seria incoerente o presidente falar nisso quando mais de 100 pedidos de impeachment contra ele próprio estão ali represados pelo presidente da Câmara, deputado Arthur Lira. Então a crise ganhou esse novo componente no fim de semana. A razão para o presidente da República se arvorar em alguém, a condição de alguém que pede o impeachment de 2 ministros do Supremo é a prisão do Roberto Jefferson, do ex-deputado Roberto Jefferson. Esse teria sido o estopim da decisão de Bolsonaro. Ele fala ali na necessidade de preservar as liberdades individuais, a liberdade de expressão, como se a razão para a prisão do Roberto Jefferson tivesse a ver com isso e não com um atentado contra a própria democracia cometido por ele no entendimento do ministro Alexandre de Moraes. Então é isso, a crise escalou mais um pouco, a gente sempre fica se perguntando até quando ela pode avançar, e agora a tentativa é para dissuadir o presidente dessa ideia de pedir o impeachment de 2 ministros do Supremo. O problema é que esses de bombeiros nem sempre têm sucesso, né, Vera? A gente sempre vê isso. Não, agora o presidente vai se moderar, os ministros estão tentando convencê-lo.
sei se o Bolsonaro vai abrir mão de levar pessoalmente esse pedido, que acabou virando agora o grande discurso dele para a massa, né? Enfim, para o pessoal do cercadinho, né? Dizer que vai pedir impeachment de 2 ministros do Supremo Tribunal Federal, né? Exatamente, Carol. Uma fonte do Supremo com a qual eu falei falou o seguinte: olha, vir com essa história, pedir pessoalmente o pedido de impeachment de 2 ministros do Supremo vai implodir de vez qualquer relação que exista. E não nos esqueçamos, me disse essa fonte, que o Supremo tem atuado para ajudar o governo em questões econômicas. Tem muitas ações, muitos processos que dizem respeito a questões econômicas muito sensíveis, à reforma da Previdência, aos planos econômicos antigos, questões que podem impactar também os cofres públicos. Se implodir de vez as pontes, se tiver uma situação em que não há mais diálogo nenhum entre o Executivo e o Judiciário, mesmo esse encaminhamento de outras pautas que não tem a ver com eleições, não tem a ver com essa defesa das instituições, etc., pode ficar bastante prejudicado. Então, é um momento muito delicado, você tem toda a razão, não é fácil ser bombeiro de Jair Bolsonaro, é uma das profissões mais ingratas e inglórias que alguém pode desejar. Mas se as pessoas são ministras do governo, alguns inclusive que acabaram de entrar, como Ciro Nogueira, dizendo que iria atuar como um amortecedor, elas têm entre as suas funções e entre as suas missões impossíveis, para ficar num tema do dia, essa de moderar o imoderável presidente Jair Bolsonaro. Então, vamos ver se eles terão algum sucesso. Os filhos dele, imediatamente, o anúncio que foi no sábado, de que ele faria essa ida, vibraram, postaram, é isso aí, Bolsonaro vai mostrar, agora vamos lá, vamos ver e tal. Como fica, né? Como fica depois? Para que fazer isso por meio das redes sociais? Esse tipo de comportamento que sempre ocorreu, mesmo antes da pandemia, e que estressa muito as relações. Mas, sim, passaram o fim de semana conversando, isso é a informação. Tanto ministros do Supremo, senadores, ministros de Bolsonaro, houve uma triangulação aí. Vamos ver como vai ficar isso. Hoje, Bolsonaro teve uma desculpa para não fazer isso hoje, que foi o tal exercício militar lá em Formosa, né? Por onde eles só sabem falar, né? Porque ali você faz, escreve e sai correndo e você não tem o confronto, né? Você não tem o debate, você não tem... E aí é esse caminho. Nas redes, né? Falar. Você diz, nas redes, sim. Você está dizendo. Sim. Agora... Tava vendo também esse vídeo de Formosa, hein? Poxa vida, os sentimentos têm que ser colocados para fora, né? Não é porque são as Forças Armadas do Brasil que a gente tem que, foi um treinamento e tal. Na boa, qualquer jogo de paintball por aí, em qualquer esquina, você vai ver ali mais desafio, mais emoção e mais preparo para qualquer ação. Me desculpa, viu? Mas tudo aquilo que foi feito, mais dinheiro sendo gasto para uma casinha de papel ali, bem chumbreguinha. Que treinamento é esse? Exatamente. Se a gente depender desse treinamento para qualquer defesa real da nossa soberania, das nossas fronteiras, a gente vai enfrentar muitos problemas, né? E num tom ali de exaltação, também bastante descabido, uma transmissão ao vivo desse exercício que acontece todos os anos. Nunca teve transmissão ao vivo e nunca teve a presença de um presidente da República. Era melhor que continuasse da mesma forma, né? Que continuasse algo do que a gente não tinha conhecimento, né? Coisas que não precisaríamos ter visto. Isso, poupássemos. Exato, porque ficou ali aquele veículo dando umas voltas, um veículo piranha, segundo a transmissão, que parecia uma coisa gloriosa, dando umas voltas em torno da tal casinha que você falou que parecia dos 3 porquinhos. E aí implodiram a casa. A gente não sabe nem como narrar um evento como esse, porque, né, não era para isso. O locutor oficial estava sem graça. Até ele tinha uns vazios assim. Piranha. Exato. Ali nem Galvão Bueno salvava, meu. Não salvava. Um mico total com a presença do presidente, que foi lá, deu um tiro de artilharia que assustou um coitado de um cachorro. E o Ciro deputado, também demorou, não conseguia dar o tiro direito, um constrangimento.
Esse vídeo merecia aquele... Agora que o Marcos Mion pode voltar a fazer, lembra que tinha o Piores Clipes com o Marcos Mion ele analisando as coisas toscas que estão acontecendo? Merecia o Mion fazer com esse vídeo do exercício, porque é bom demais. Cada hora vai acontecendo um negócio pior do que o Adnet outro. há de nos salvar e fazer alguma coisa com esse vídeo. O Adnet. Né? Vai. A gente conta com isso para melhorar ainda Por favor. essa pérola. Então, e vocês veem, né? É isso. O Rodrigo abriu o Viva Voz falando do Afeganistão, um problema seríssimo, humanitário, de terrorismo, um problema em que realmente você vê um colapso da atuação militar dos Estados Unidos, o próprio regime do Afeganistão colapsando e voltando a ser o país a passar ao domínio do Talibã. Então tem uma questão militar seríssima acontecendo no mundo. Enquanto isso, no Brasil, estamos fazendo esse exercício tosco e ridículo que nada tem a ver com a nossa realidade, que nada tem a ver com a realidade militar do restante do mundo, que se fosse para ser um exercício sério não teria de ser dessa maneira. Então a gente está descolado da realidade, descolado da nossa realidade, que é uma realidade de pandemia, de crises, etc., e descolado da realidade mundial, que está com os olhos postos no Afeganistão. Enquanto estava lá dando tiro e assustando o cachorro, Bolsonaro, por exemplo, não se manifestou ainda sobre essa questão grave, né? Uma questão do mundo. Ele não é um player nesse assunto, não parece estar preocupado, não parece ter uma opinião. O Itamaraty não parece querer se posicionar a respeito. Então a gente está vivendo num limbo entre o surrealismo e a cafonice. Mas e o estão nas problema redes sociais, né? Vocês viram? Vários bolsonaristas hoje falando de Afeganistão, mas a pegada, a narrativa é como se o Bolsonaro fosse a única coisa que separasse o Brasil de algo como o Talibã. Não sei se eles acham que o Talibã é um movimento de esquerda. Mas é um negócio tão distante que eu nem iria nesse ponto, viu? Não precisa se manifestar. Quer saber? Não precisa se manifestar. Mas não pega a manhã toda, como fez hoje, para ficar se dedicando a um exercício militar, como esse que a gente falou aqui, e não faz mais nada pelo país numa manhã inteira, como tanta coisa que a gente precisa ser feita no nosso país, bem distante do Afeganistão. Por tudo que a Vera falou em alguns temas, tantos outros que a gente repete sempre aqui. É trabalho, gente, é fazer alguma coisa, é fazer algo mesmo, entregar aquilo para aquilo que o cara foi escolhido. Ele não foi eleito para estar lá visitando, passando uma manhã inteira. Não vamos nem falar de todas as outras questões, passar uma manhã inteira acompanhando um exercício meia-boca militar. Como se tudo tivesse resolvido no país. E no mesmo sábado, Bocardi, Carol, em que ele fez essa ameaça de processo contra ministros do Supremo e falou em ruptura institucional, na noite do sábado o Bolsonaro esteve numa formatura na AMAN, né, a Escola das Agulhas Negras, aí no Rio, e teve um climão, uma torta de climão com o vice-presidente Hamilton Mourão, que também estava presente. Os dois ficaram lado a lado, mas nem se falaram, nem se cumprimentaram, num sinal aí de que as últimas semanas, esse acirramento da crise política por parte do presidente, as críticas públicas que Bolsonaro fez a Mourão surtiram um efeito na relação dos dois que já não é muito boa há muito tempo e que anda numa das suas piores fases. Então também tem esse componente a mais aí na nossa distopia diária. E os ministros do Supremo seguem fazendo pressão sobre o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, né, Vera? Porque o Aras está ali, que nem avestruz, né, com a cabeça embaixo da terra, fingindo que não é com ele, mas hoje a Carmen Lúcia deu prazo para ele se manifestar sobre aquela investigação contra o Bolsonaro por causa da live transmitida pela TV Brasil, né? Isso mesmo, Carol. O terceiro ministro a admoestar o Augusto Aras num prazo de uma semana. Primeiro, o ministro Dias Toffoli reclamou pelo fato dele também não ter se manifestado sobre um pedido de investigação feito pelo senador Alessandro Vieira em relação ao presidente. Depois foi o ministro Alexandre de Moraes que tomou a decisão de decretar a prisão preventiva do Roberto Jefferson sem a palavra do Ministério Público, porque Augusto Aras não cumpriu o prazo dado por ele no seu despacho para se manifestar. Ele tinha dado um prazo de 24 horas, se passaram 3 ou 4 dias sem que o PGR falasse, e dessa vez a ministra Carmen Lúcia fala em relação a algo que aconteceu já há 13 dias. Ela tinha também dado pedido a manifestação do Aras, ele silenciou a respeito daquela live em que o presidente fez vários ataques ao sistema eleitoral, ao TSE, ao ministro Barroso,
sem apresentar prova alguma e que foi transmitida pela TV Brasil. Mesma coisa do exercício de hoje, é a TV Brasil sendo usada como palco para essas pautas ideológicas e políticas e, no fim, eleitoreiras do presidente Jair Bolsonaro. A ministra Carmen Lúcia está analisando uma notícia-crime apresentada também por partidos políticos. Ela reconhece que pode, ao fim e ao cabo, não ser um caso do Supremo, porque se trata de uma notícia-crime por improbidade administrativa, mas ainda assim ela diz que a gravidade do que se fala ali é grande e que então ela vai fazer uma análise inicial do mérito e diz que o PGR precisa se manifestar. Então, o Augusto Aras, que está em campanha para ser reconduzido à chefia do Ministério Público, tem procurado se omitir das questões mais polêmicas, mas isso já desagrada os ministros do Supremo. E a postura dele também desagrada os senadores, que terão de analisar a sua indicação e fazer a sua sabatina. No fim de semana, Augusto Aras se manifestou sobre um pedido que havia contra o presidente da CPI da Covid, Omar Aziz, de uma representação contra ele. Ele disse que não via indícios de crime, mas sugeriu que poderia haver indícios de quebra de decoro. O mesmo Augusto Aras, que reputou toda a atuação do Roberto Jefferson algo do campo da liberdade de expressão, diz que um senador da República, presidente de uma comissão parlamentar de inquérito que se manifesta sobre as Forças Armadas, pode ter incorrido em quebra de decoro. Ao fazê-lo, sugere que seria um assunto para a esfera do Conselho de Ética. É de uma inabilidade tremenda. Eu não vou nem falar do aspecto aí de claros 2 pesos e 2 medidas jurídicos que existe. Mas ele tem de ser sabatinado pelo mesmo Senado que ele agora pega e faz uma manifestação como essa. Só o partido do Omar Aziz tem 16 senadores. Como é que vai fazer o Augusto Aras? O clima, eu conversei com muitos senadores no fim de semana, era de revolta em relação a ele. Essa revolta foi parar no grupo de WhatsApp dos senadores. Já diziam, olha, a situação dele piorou muito. O próprio Renan Calheiros, que é um defensor do Augusto Aras, porque ele de alguma maneira freou a Lava Jato, então ele tem essa relação de proximidade com o Aras, também era um dos que estavam indignados no grupo dos senadores. Então o PGR, na sua fidelidade total ao presidente, vai colhendo desafetos, tanto no executivo quanto no legislativo. E que preço... Aliás, judiciário e legislativo, desculpa. E que preço o TSE vai pagar aí, de acordo com o Ricardo Barros, o líder do governo? Falou isso no final de semana também, disse que o TSE vai pagar um preço, né? Esse é outro que está se sentindo, né? Depois de chegar na CPI querendo ditar o próprio depoimento, ele disse isso. No fim de semana fez coro às ameaças golpistas do presidente Jair Bolsonaro, dizendo que o TSE vai pagar um preço por não ter aceitado fazer um meio termo na questão do voto impresso. Olhem a gravidade disso. Um deputado federal que se acha tão intocável a ponto de fazer ameaças à justiça eleitoral. Uma entrevista gravíssima, e não bastasse isso, ainda no fim de semana ele vem e diz que vai pedir à Polícia Federal que investigue o vazamento de informações por parte da CPI da Covid. Então é alguém que acha que tem ascendência sobre a Polícia Federal, como se fosse ministro ou chefe da PF, e acha que pode fazer ameaças à justiça eleitoral e passar incólume. Isso tudo é fruto dessa cultura de bagunça institucional, de avacalhação das instituições que o presidente Jair Bolsonaro inaugurou no seu mandato, no curso da sua presidência. Está tudo de tal sorte bagunçado e conflagrado que um deputado federal acha que pode se imiscuir em assuntos que não são da sua alçada, nem um pouco da sua alçada, e que tudo vai ficar por isso mesmo. E vai ter a tal da cariação entre o Onyx Lorenzoni e Luiz Miranda, afinal das contas, Vera? Tô achando que não, Carol. Os senadores com quem eu conversei no fim de semana também disseram que isso daí subiu no telhado. Escrevi na semana passada que a CPI vive o seu pior momento, justamente porque abriu demais o escopo das investigações, se perdeu em alguns focos que não são os principais e agora, à custa de querer produzir ainda sessões que atraiam audiência, que atraiam o barulho nas redes sociais, fica querendo apostar e atirar para todos os lados.
essa história que chegou a ser anunciada pelo presidente Omar Aziz, dessa acariação, não conta, por exemplo, com o apoio de todo o G7. Conversei com os senadores que são do G7 e que acham que essa acariação ela não tem nada a ver, ela é indevida, não vai produzir nenhuma prova, vai ficar só no bate-boca, vai ser só uma coisa para os holofotes e não vai ajudar no relatório final. Então, ela subiu no telhado, esses senadores estão tentando convencer o Renan Calheiros e o Omar Aziz a não realizar a tal acariação. E a CPI vive agora esse momento aí de incerteza quanto aos seus próximos passos. Vai encerrar antes? Vai entregar um relatório antes? O que vai dizer esse relatório? O que eles têm de documentos nessas que são as principais investigações? A caso Pfizer, caso Covaxin. Está na hora deles começarem a fechar e não a abrir ainda mais o leque de investigações. Já chegou o primeiro meme aqui do dia. Qual é? Dentro da casinha tinha Chapolin Colorado. Tem a sonorização desse exercício militar e aí a música que a gente vai colocar hoje no nosso Viva Voz é a música que foi utilizada oficialmente, né? Pelo Exército e pela transmissão, inclusive, né? E que é a missão de todos nós brasileiros, impossível, todos os dias. Agora visualiza, fecha os olhos, pensa na casinha, pegando ali o blindado e tal, no negócio de terra, um locutor e lá dentro o Chapolin Colorado. Vai lá. O presidente Jair Bolsonaro também participando da ação, junto com o ministro Ciro Nogueira também. Agora essa cena vai ficar na minha cabeça, Bucardi. Não. Vai, imagina aí. Quero. Eu acho que é melhor ir pro intervalo, então, hein? Tô achando. Viva a voz, Vera Magalhães, obrigado. Tchau, gente, até amanhã. Com outras missões impossíveis. Não, gente, não precisava disso.